Fala galera! Estamos de volta, mais uma aula sobre o Barroco. Agora vamos falar sobre os autores barrocos. Eu falei na aula anterior que o Barroco não teve destaque em Portugal, porque Portugal estava sob domínio da Espanha. Então a gente vai falar de autores do Barroco brasileiro. Tá? Falei também que o Barroco é a primeira escola literária do Brasil. Tá? O início da nossa literatura se dá com o Barroco. E aí nós tivemos aqui bons autores, com destaque para o Padre Antônio Vieira e para o Gregório de Matos Guerra. Vamos começar falando aí então sobre o Padre Antônio Vieira. Ele era padre mesmo. Aliás, o Padre Antônio Vieira não era exatamente brasileiro. Ele nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil ainda criança, quase um bebê. Aqui ele ingressou na Companhia de Jesus, né? Se formou padre jesuíta e viveu quase os seus 90 anos aqui no Brasil. Escreveu a sua obra, né, aqui, falando sobre a realidade brasileira, sobre a realidade social, cultural, sobre a catequese dos índios. Então não tem problema nenhum de a gente dizer que ele é um autor brasileiro. O Padre Antônio Vieira, gente, ele é conhecido como o maior orador da língua portuguesa de todos os tempos. E o que é um orador? É aquele que tem o dom da oratória. E o que é oratória? Oratória é o falar correto, o dom de convencer pela palavra. A oratória é essencial em algumas profissões. Né? Político, advogado, padre. A oratória é essencial para essas pessoas. E quando alguém tem uma boa oratória, tem uma boa capacidade de falar, de convencer pelas palavras, a gente costuma dizer que ele tem o dom do Padre Vieira. O Padre Vieira escreveu sermões religiosos. Sermão, aquele sermão que o padre faz na missa, no domingo e tal. Naquela época, costumava-se escrever esses sermões para depois serem lidos e tal. Então havia todo até um jogo de vaidade entre os padres, quem escrevia o melhor sermão, né? Já imbuídos daquele espírito do barroco, de usar uma linguagem mais rebuscada, um raciocínio mais agudo, mais inteligente. E o Padre Vieira era um grande mestre nisso. Então ele escreve sermões em prosa, o texto dele é em prosa, e é óbvio que o estilo que vai predominar é o conceptista. O objetivo do sermão é convencer as pessoas a seguirem os ensinamentos de Cristo, né? da religião católica. Então o texto é argumentativo. E o texto argumentativo, como nós vimos na aula anterior, ele pertence ao estilo conceptista. É claro que no meio de um sermão você também encontra algumas passagens cultistas, mas no todo predomina o conceptismo. E nós temos aqui, você vai ouvir isso em alguns manuais de literatura, o uso da chamada escolástica, a influência da escolástica. E o que é a escolástica? A escolástica é um tipo de raciocínio muito peculiar que mistura o raciocínio lógico, né, o desenvolvimento racional de uma ideia, mas com base na fé. Não com base em argumentos científicos, em conceitos científicos, mas com base na fé. Então é uma mistura de razão com fé. Você tem a impressão de que está diante de um desenvolvimento, né, de uma tese bastante lógica, bastante racional, mas a base de tudo isso é a fé. Te dar um exemplo bem básico para você entender. Você sabe que naquela época a igreja afirmava que a Terra era o centro do universo. Tá? E que tudo girava em torno da Terra, inclusive o Sol. E o argumento lógico que eles usavam era o seguinte, ó, tudo foi criado por Deus. Deus criou tudo e começou criando a Terra. A Terra é a morada de Deus. É o começo de tudo. Então, pela lógica, a Terra é o centro do universo. Né? Foi criada a Terra e depois foram criados os outros planetas, o Sol e tal, que ficam em torno. Você observa que parece que segue uma linha de raciocínio lógico. Porém, a base de tudo isso é a fé. Você tem que acreditar, né, na teoria cristã, do criacionismo e tal, para aceitar esse raciocínio. Isso é um exemplo bem simples de escolástica que você encontra muito nos sermões do Padre Vieira aí. O tema principal dos sermões do Padre Vieira, sem dúvida nenhuma, é o tema religioso, né? A questão do pecado, do perdão, da necessidade de se policiar para não ir parar no inferno, para merecer a vida eterna e tal.
Mas ele também falou de outros temas, claro que sempre atrelados a esses conceitos religiosos. Então ele falou de coisas muito diversas. Falou sobre política, sobre temática social, sobre economia, conceitos morais e tudo isso, como eu falei, associado a conceitos religiosos aí. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui dessa linha de raciocínio do Padre Vieira num fragmento de um sermão dele chamado Sermão pelo Bom Ladrão. Olha só. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém ele, o pirata, que não era medroso nem lerdo, né, tinha um pouco de inteligência, respondeu assim: basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é, o roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Então você percebe, um texto, né, que tem esse raciocínio que eu falei para vocês, um tanto quanto cíclico, né, repetitivo e tal, mas em cima de uma temática social. Aqui o padre Antônio Vieira fará uma crítica generalizada às elites, né, aos poderosos que roubam, né, sem considerar que aquilo seja um roubo, que diferenciam, né, o roubar com muito poder, como diz o texto, do roubar com pouco poder. Então aqui apenas um fragmento para vocês entenderem um pouco como são esses sermões do Padre Vieira. O outro autor que nós temos é o nosso Gregório de Matos Guerra, primeiro grande poeta brasileiro. O Gregório, gente, durante muito tempo ficou esquecido, menosprezado pela crítica. A obra completa dele só foi editada no início do século XX. E o principal motivo disso foi a fama que ele angariou com a sua poesia satírica. Para vocês terem uma ideia, o apelido do Gregório de Matos era o Boca do Inferno, devido a essa poesia satírica, que às vezes chegava à verdadeira pornografia. Isso fez com que durante muito tempo a poesia dele, como eu falei, ficasse esquecida, menosprezada. O Gregório, ele nasceu aqui no Brasil, mas quando ele atingiu a idade de fazer estudos, de buscar uma profissão, ele foi mandado para Portugal. As famílias que tinham condição na época mandavam os filhos para se formar em Portugal, já que não tinha condições de estudar aqui. Ele lá se formou em Direito e resolveu ficar por lá mesmo, exercendo a sua profissão. O Gregório não gostava do Brasil. Ele tinha uma veia bastante preconceituosa, não gostava de índios, de negros, de mulatos. Era um intelectual e, obviamente, que preferia ficar na Europa do que ficar na colônia aqui no Brasil. Lá ele acabou se casando, se apaixonou, casou, mas não deu muita sorte no casamento. A esposa dele faleceu logo depois. E aí, meio desiludido, ele começou a beber, frequentar bares e dar vazão à sua veia satírica. Fazia poemas falando mal dos padres, denunciando as promiscuidades dos padres, as falcatruas do governo, dos nobres. Resultado, foi expulso de Portugal. Foi mandado para o Brasil. Já que ele era brasileiro, então mandaram ele para a colônia. Chegando aqui, ficou ainda mais revoltado por essa situação e caiu mesmo na vida, virou um ébrio, passava as noites nos bares, bebendo, produzindo poesia pornográfica, mas chegava um determinado momento, quando voltava para casa, que ele se arrependia de tudo, porque o Gregório era o típico homem barroco, nessa oscilação constante entre os valores terrenos e os valores espirituais, entre aproveitar os prazeres da vida material ou preservar-se para a vida eterna. Então, durante o dia, por exemplo, ele aproveitava, né, se entregava aos prazeres pecaminosos da vida, duvidando até dessa história de inferno. Ele se questionava, por que eu vou abrir mão, vou deixar de viver todos esses prazeres para uma possível vida eterna sobre a qual não há nenhuma certeza? É um pensamento mais lógico, um pensamento mais racional. Nunca ninguém voltou para comprovar a existência do inferno, do céu e tal. Então ele começava a pôr em dúvida isso e acabava se entregando aos prazeres mundanos.
Lá pelas tantas da madrugada, quando ele estava voltando para casa, antes de dormir, ele pensava: e se for verdade? E se realmente existia um inferno e eu ter que passar a eternidade sendo castigado? Aí ele se arrependia, pedia perdão, fazia aqueles poemas, aqueles sonetos religiosos, né, de sincero arrependimento e pedido de perdão, prometendo nunca mais pecar. Até o dia seguinte, quando voltava novamente esse ciclo, né, de pecado e perdão, que é típico do barroco, é típico do homem barroco. O resultado disso é que a poesia dele acaba dividida em dois tipos. A poesia lírica, que é a expressão da subjetividade, né? E aí nós temos três temas predominantes. A lírica religiosa, onde predomina a influência da Contra-Reforma, né? Da temática ligada a essa ideia da Contra-Reforma. A lírica reflexiva, que ainda tem resquícios dos temas clássicos, né? A efemeridade da vida, o passar do tempo e tal. E a lírica amorosa, os poemas feitos para as mulheres que ele amou, especialmente a esposa. E temos também a poesia satírica, aquela feita para debochar, para criticar, para denunciar uma situação. Nessa poesia satírica, nós temos o que a gente chama de crítica graciosa, aquela que não é pornográfica, que não é ofensiva com palavrões, né? Embora seja bem incisiva na denúncia dos vícios sociais, especialmente dos moradores de Salvador, da Bahia da época. E temos a crítica fecenina, a poesia pornográfica, que é bem agressiva, que usa palavrões, que ainda hoje escandaliza os leitores aí. Em relação ao estilo, Gregório oscila entre o estilo cultista e o estilo conceptista. Nós temos poemas onde predomina o cultismo, temos poemas onde predomina o raciocínio conceptista. Às vezes, dentro do próprio poema, nós temos essa oscilação. Um poema pode começar cultista e terminar conceptista, ou vice-versa. Tá? Aí tem que observar caso a caso. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos da poesia do Gregório. Vamos começar com um exemplo da lírica amorosa dele. Nós temos aqui um soneto do Gregório muito famoso, que tem a síntese da visão que se tinha da mulher no barroco. Você certamente já ouviu falar de mulher barroca. Mulher barroca é aquela que tem em si, ao mesmo tempo, o lado angelical e o lado demoníaco. Ela é anjo e demônio ao mesmo tempo. Presta atenção, porque depois, quando a gente for falar do romantismo, você vai ouvir também essa expressão mulher anjo e mulher demônio. Só que no romantismo é assim, a mulher ou é anjo ou é demônio, nunca as duas ao mesmo tempo. Tá? E no romantismo também depende da ação dessa mulher, da atitude dessa mulher. Ela tem uma atitude angelical, é aquela mulher pura, casta, né? Feita para casar, para ser mãe, para ser esposa, ou ela tem uma atitude demoníaca. É aquela mulher sensual, bela, consciente da sua beleza e que usa o poder de sedução para, geralmente, destruir os homens, né? Subjugar os homens e tal. Isso é no romantismo. Angelical ou demoníaca, mulher anjo ou mulher demônio. No barroco, ao mesmo tempo, a mulher é anjo e demônio, e sem fazer nada para isso. Normalmente, essa classificação vem de um olhar feito por parte do homem, por parte do artista. Às vezes a mulher está passando distante, nem sabe que está sendo alvo de observação e é classificada como anjo ou demônio. Ou seja, não pelas suas atitudes, mas pelo que ela representa. O poeta começa observando o lado espiritual da mulher. E aí ele vê esse lado angelical, esse lado a ser venerado, a ser alçado, né, num patamar superior. Só que de repente ele se dá conta que essa mulher também tem um corpo. Tá? E esse corpo desperta nele desejos pecaminosos. Então, ela passa a ser um demônio que o está tentando e que o está levando ao pecado. Ou seja, mesmo que ela não faça nada, ela tem esses dois lados. Ela tem uma essência angelical, mas ela tem um corpo que provoca desejo e, portanto, é demoníaco. E o Gregório conseguiu sintetizar isso muito bem neste soneto. Dá só uma olhada. Ó. Anjo no nome, Angélica na cara. Angélica pode ser tanto um nome de uma mulher, quanto pode ser o nome de uma flor. Existe uma flor chamada Angélica. E ele joga com essa ambiguidade, com esse duplo sentido. Olha só. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Olha o jogo de palavras.
Em quem, se não em vós, se uniformara? Ou seja, nessa mulher a quem ele dirige as palavras, está uniforme essa contradição de flor e anjo ao mesmo tempo. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? Ou seja, quem ao ver uma flor tão bela, tão sedutora, não iria querê-la para si? E quem um anjo vira tão luzente, tão cheio de luz, de brilho, que por seu Deus o não idolatrara? Então, aquilo que eu falei, ao mesmo tempo, ela é o anjo a ser idolatrado, mas ela também é a flor a ser colhida. Se, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio, a minha guarda, livraria eu de diabólicos azares. Então ele diz, ó, se você é um anjo do altar, você tem que ser o meu anjo da guarda, tem que me livrar dos diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Ou seja, o anjo que é uma tentação, que deveria guardar, mas que na verdade é uma tentação que o leva ao pecado, a cometer o pecado, a sentir o desejo que representa o pecado aí. Este é um belíssimo poema que sintetiza essa ideia da mulher barroca. A mulher que ao mesmo tempo é angelical e é demoníaca. Anjo e demônio. Vamos dar uma olhadinha agora em dois exemplos da poesia satírica dele? Nós temos aqui, primeiramente, aquela sátira menos agressiva, né? Aquela crítica social. É apenas um fragmento de um poema em que ele fala sobre os defeitos da cidade da Bahia, como eles chamavam na época. Ele começa assim, ó: que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha por mais que a fama exalte numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então aqui você tem um exemplo de uma poesia satírica, uma poesia feita para denunciar, para criticar uma realidade social. Depois nós vamos ter um exemplo de uma poesia que já tem alguns traços, né, de fecenina, né, um pouco mais agressiva, mas ainda cabe neste horário quando ainda tem crianças na sala. Tá? Não é das mais agressivas, não. Eu falei para vocês que o Gregório tinha o apelido de Boca do Inferno. Reza a lenda que este apelido teria sido dado a ele por uma freira que o havia chamado de Pica-Flor. Pica-Flor era beija-flor na época. A freira, meio que observando o fato de que ele era muito magro e tal, fez uma comparação e o chamou de Pica-Flor. E olha a resposta que ele deu para ela. Olha só. Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica e o mais vosso, claro fica que fico então pica-flor. Não me peçam para dar uma interpretação, tá? Se você não entendeu, vai ter que se esforçar, porque eu não posso correr o risco de um impeachment destas aulas aí, porque pode ofender a moral e a tradição da família cristã. Mas você meio que entendeu o jogo que ele fez entre a palavra pica e a palavra flor, né? Associando pica com ele e flor com a freira e se propondo então, aceitando então esse apelido de ser o pica-flor. Certinho, gente? Isso é Gregório de Matos. Volto a insistir, um grande poeta que durante muito tempo ficou meio esquecido, meio menosprezado por causa desse tipo de poesia, por causa dessa fama que ele construiu, né, de poeta satírico, de poeta pornográfico mesmo. Com isso, nós estamos encerrando o barroco. Tá? Falamos na primeira aula sobre a estética barroca como um todo e agora falamos um pouco sobre os autores. Qualquer dúvida, não deixe de comentar aí e mandar as perguntas para nós. Certinho? Um abraço e até a próxima aula.